Muito boa noite, querida irmã que está nesse momento preparado para louvar o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, é uma alegria podermos louvar o nosso Deus, ainda tendo que esperar para poder termos esse encontro juntos à noite, mas em nome de Jesus cremos que em breve Deus há nos de permitir novamente estar juntos. Mas é importante lembrarmos que esteja onde estivermos, ao fecharmos nossos olhos, temos acesso ao Santo dos Santos, ao nosso Deus. Que a sua casa, que a sua local que você estiver nesse momento, seja assim um local cheio da presença do Senhor, seja casa de oração, que os seus possam se achegar nesse momento e possamos verdadeiramente louvar o nosso Deus em espírito e em verdade. Te convido para lá no Salmos de número 33, aliás, no Salmo de número 99, se você puder na sua casa abrir a sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Convido a fechar os seus olhos, baixar a sua fronte, vamos juntos à presença do nosso Deus. Bendito e amado Deus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de louvar e engrandecer o teu nome, Deus. Muito obrigado, Deus, porque somente tu és santo, somente tu és digno de receber a nossa adoração, nosso louvor, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a despeito de circunstâncias, continuamos, Pai, a encontrar na tua presença a plenitude de alegria, Pai. Muito obrigado por quem tu és, pelas tuas promessas para nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, Pai. Muito obrigado pelo teu amor que excede a própria vida, Deus. Pai amado, nós queremos nessa noite declarar, Deus, a nossa incapacidade, Deus, de viver distante de ti, Deus. O nosso desejo, Pai, de entregar tudo no teu altar, Pai, muito mais do que o professar de lábios, Deus, de ser verdadeiramente um sacrifício vivo, Pai. Deus amado, nos ajuda, nos capacita, Pai, nos dá entendimento da tua palavra, nos concede, Deus, um coração humilde, manso, sensível e obediente à tua palavra, Deus. Faz, Pai, a tua obra no nosso meio, Pai. Seja hoje uma noite, Deus, em que corações sejam quebrantados, Deus, pela ação do teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado mais uma vez, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés recebe o chamado de Deus, Deus se manifesta a Moisés na sarça. Moisés, ele indaga, dizendo: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Deus responde a Moisés, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos louvar a Ele, ao grande eu sou.
perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos, convido outra vez, em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. As montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande
grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, se você puder, diga também na sua casa, aleluia, não há outro, o grande eu sou, glórias a Deus. Amém. Um dia faremos e declararemos isso na presença dEle. Amém. É isso que está reservado para os filhos dEle. Te convido na sua casa, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 9, a partir do versículo 9 até o 20, a leitura que separamos para essa noite, nos diz assim a palavra de Deus. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Eu não vou me calar, os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver. Posso profetizar, teu discípulo eu sou. Vamos louvar a Deus. Teu servo estou aqui, submisso à tua voz.
tuas pegadas vou seguir, por onde for. Teu discípulo eu sou. Eis-me aqui pra fazer tua obra e com fé declarar o teu poder pra libertar, tua virtude pra curar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. Teu discípulo eu sou. Eis-me aqui pra fazer tua obra e com fé declarar o teu poder pra libertar, tua virtude pra curar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. Agora somos nós a ver, o cego enxergar. Agora somos nós a ver Deus atuar. Nós vamos ver o céu se abrir e a chuva cair. Agora somos nós, discípulos teus, a ver o teu poder. O teu poder pra libertar, tua virtude pra curar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. O teu poder pra libertar, tua virtude pra curar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. Profetiza a cura, a restauração, alegria, amor, com unção. Profetiza a vida, a restauração, verdadeira paz, com poder eu profetizo a cura, a libertação, alegria, amor, com unção eu profetizo a vida, a restauração, verdadeira paz, no poder de Jesus.
Deus amado, Pai, nesse momento, Deus, queremos mais uma vez, Deus, declarar, Pai, que somos Teus discípulos, que a Ti pertencemos, Deus, consagramos, Deus, a nossa vida a Ti. Tu nos compraste com Teu precioso sangue, Jesus. Muito obrigado. Pai, nós declaramos também, Pai, mais uma vez, Deus, que sabemos que somos pecadores, Pai, sabemos que somos incapazes de fazer qualquer coisa, levar qualquer fruto, Pai, se não for pela ação do Teu Santo Espírito, Deus. Ó, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Deus, para agir no nosso meio, Pai. Traz sobre nós, Deus, avivamento, fortalece a nossa fé, a nossa intimidade contigo, Deus. Derrama do Teu amor em nossos corações, Pai. E nos ajuda, Pai, em tudo o que fizermos, Deus, conseguirmos, pela ação do Teu Santo Espírito, negarmos a nós mesmos, Pai, e verdadeiramente Te seguir, Deus, que não criemos, coloquemos empecilhos, barreiras, Deus, porque Tu nos compraste por inteiro, Pai. Deus amado, nós queremos Te suplicar também por lares, Deus, que nesse momento talvez estejam divididos, Pai. Lá em que, nesse momento, possam experimentar discórdia, violência, talvez não física, mas verbal, Pai. Nós queremos Te suplicar para que o Senhor haja com poder, Pai, em cada lar dos Teus filhos nessa noite, Pai. Cesse todo espírito de discórdia, Pai, no nome de Jesus, Pai. Haja nessa noite, Pai, salvação, haja vidas rendidas aos Teus pés, Jesus. Nós Te clamamos, Pai. Nós Te clamamos porque Tu tens todo o poder, como louvamos agora, poderoso és Tu, Pai. E nós cremos, porque a Tua palavra nos afirma, Deus, de que o Senhor está com os ouvidos inclinados para nos ouvir, Pai. Nós clamamos, Pai, também, Deus, por cura, Pai, cura de queridos irmãos, familiares, amigos, Pai, que o Senhor estenda a sua mão, Pai. Toque onde precisa ser tocado e a saúde seja restabelecida, Pai. Faça isso na saúde física, na saúde emocional, Pai. Nós Te suplicamos, Deus, também por aqueles corações que nesse momento estão abatidos, tristes. Refrigério, Pai, Te suplicamos para esses corações, que sejam verdadeiramente, Deus, enchidos do Teu Santo Espírito, Pai. Que nessa noite lembrem, Deus, das Tuas promessas para as suas vidas, Deus. Pai amado, nós também temos visto, temos presenciado com tristeza tudo o que tem acometido as nossas crianças, Pai. Como tem havido, Pai, tanta força para desviar os nossos filhos, Pai, daquilo que é a verdade, daquilo que são os Teus princípios, a Tua palavra, Deus. E sabemos, Deus, que somos incapazes de lutar contra isso tudo, Pai, se não for o Teu poder agindo, Pai. Então nós Te clamamos pela vida dos nossos pequenos, Pai. Levanta uma geração de verdadeiros adoradores, Deus. Aviva o nosso povo, Pai. Deus amado, finalmente, Pai, quero mais uma vez Te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder louvar e engrandecer o Teu nome, Deus, por podermos nos reunir, ainda que distantes fisicamente, mas sim unidos em um só Espírito, Pai. E Te clamamos, Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Deus, pois é de todo o coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. No Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, Lucas capítulo 9, quando algumas pessoas decidiram seguir a Jesus, Ele respondeu a elas, Ele se virou e disse, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quero te convidar, nesse momento, enquanto estivermos louvando ao Senhor, a meditar nessa palavra. Que o Senhor fale poderosamente ao teu coração.
Olhando esse texto assim à primeira vista, a gente pensa que Jesus talvez fosse insensível, né? Diante de um apelo tão legítimo de sepultar o pai, de se despedir dos seus parentes, Jesus insistiu e disse não. Não era isso. Parece que Jesus foi insensível nessa questão. Mas ele está nos ensinando que aquele que põe a mão no arado e olha para trás vai ficar com a sua vida tortuosa. Ao seguir Jesus, você deve olhar só para frente. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz o teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado Não pode olhar para trás. Boa noite, queridos. Mais uma vez, o desejo do meu coração, e eu entendo
como da parte de Deus. O desejo do Senhor para a minha vida e para a sua é que estejamos experimentando de forma abundante da sua graça e da sua paz. Nós estamos, durante estes últimos encontros, últimos domingos, pensando sobre o tema Um Mês para Viver. E este tema é título de um livro escrito por Gary Chris Schoch, e eles partiram de uma premissa que diz o seguinte: se você tivesse apenas 30 dias de vida, o que você faria nesses 30 dias? E é importante também olharmos para esta frase, ou para esta pergunta, a partir daquilo que nós já temos meditado nos últimos encontros. Nós falamos, se temos apenas 30 dias de vida, certamente viveríamos esses 30 dias de vida de forma apaixonada, viveríamos apaixonadamente esses 30 dias de vida. Certamente teríamos como busca ou como desejo viver amando completamente aqueles que o Senhor nos deu a oportunidade de conviver. Estaríamos certamente aprendendo humildemente com aquilo que são as experiências que a vida nos traria nesses 30 dias. E hoje, voltando a este tema que também meditamos no último domingo à noite, eu quero trazer-lhes a reflexão, o tema do preparando para partir corajosamente. Dentro daquilo que nós já estamos pensando, se temos apenas 30 dias de vida, é preciso pensar de que a vida ela é breve e ela é única. E com isso precisamos estar preparados para partir. E aquilo que nós temos pensado nesses dias não tem tanto a ver com a questão do partir no sentido de pensar sobre a eternidade, mas partir no sentido de deixar um legado para aqueles que virão depois de nós. Toda geração tem como responsabilidade passar para a próxima geração os valores do reino de Deus. E dentro dessa visão de estar preparando a próxima geração, dentro daquilo que é deixar marcas ou deixar aquilo que são pegadas para aqueles que vêm depois de nós terem um caminho a trilhar, é que eu quero convidá-los a estarmos pensando sobre este tema, preparado para partir corajosamente. E eu quero convidá-los a mais uma vez meditarmos em Provérbios, no capítulo de número 10, verso de número 7, e em seguida pensarmos no verso de número 28 do capítulo de número 11. Primeiro verso 7 do capítulo 10. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Na chamada Nova Tradução da Linguagem de hoje, nós temos a seguinte declaração: os bons serão lembrados como uma bênção, porém, os maus logo serão esquecidos. No verso 28 do capítulo de número 11 de Provérbios, nós encontramos a seguinte afirmativa: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Na versão, o paráfrase, a mensagem de Eugene Peterson, ele diz o seguinte: uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Eu quero
dizer a você hoje que o desejo do meu coração é que o Senhor, mais uma vez, faça-nos compreendedores da sua palavra. Amém. Começando a nossa reflexão sobre esse tema, eu quero lembrar uma citação de um psicólogo muito conhecido, americano, chamado William James, que ele diz o seguinte, tido como um dos fundadores da psicologia. Ele diz que a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a própria duração da vida. Se nós queremos viver de uma forma que seja abençoada, é preciso que estejamos fazendo coisas que possa perdurar mesmo depois que aqui não estejamos. E aí a pergunta que precisamos fazer é se estamos preparados para partir. Se você já pensou nisso, se você está pronto para partir corajosamente deste mundo. E o que você está fazendo dos dias que Deus tem lhe dado, da vida que o Senhor tem lhe proporcionado? Qual tem sido a utilidade da vida que Deus tem dado a você? Como você tem vivido? Independente do fato de termos ou não 30 dias de vida, o que eu tenho feito da vida que Deus tem me proporcionado? Esses dias eu estava ouvindo a expressão de um apresentador da televisão que ele dizia o seguinte, ele afirmava de forma assim extremamente cavernosa, quase que de maneira sepulcral, ele falava o seguinte: maconheiro, você vai morrer. Independente de ser maconheiro ou não, maconheiro ou careta, você também vai morrer. Se um ébrio ou um abstêmio também vai morrer. Independente daquilo que você faça uso da sua vida, nós vamos morrer. Se Jesus não vier nos buscar antes, todos nós vamos morrer. A questão não é se vamos ou não morrer. A questão é, enquanto não morremos, o que vamos fazer da nossa vida? Porque a morte certamente chegará a todos nós. Mas o que faremos enquanto não morrermos? O que vamos fazer da vida, desse dom precioso, dessa bênção inigualável, chamada vida, dada por Deus, enquanto não nos encontrarmos com Ele? Diante disso, é preciso que a gente olhe para esta realidade chamada vida pela perspectiva divina. O que Deus quer que façamos com a nossa vida. Muito mais do que existir, muito mais do que contar os dias ou contar os anos da nossa existência, é deixar com que a nossa vida possa dar sequência ou dar continuidade na vida de outros. Alguém já disse que se você plantou uma árvore, escreveu um livro e gerou um filho, você certamente vai ter continuidade na sua vida. E eu quero acrescentar outras coisas. Se você está pregando o Evangelho, se você está testemunhando de Jesus, se você tem usado a sua vida para levar outros a seguir a Cristo, você estará fazendo coisas ou está fazendo algo que vai além da própria vida. Mesmo quando você partir, aquilo que Deus permitiu você realizar haverá de reverberar na vida de outros. Nós fomos feitos por Deus para servir. Se você não está servindo, você está contrariando a sua natureza espiritual. Como crentes em Jesus, Deus nos preparou para o serviço. O apóstolo Paulo, no seu 2º capítulo da carta aos Efésios, diz que Deus nos preparou para fazermos boas obras. Nós fomos preparados por Deus para servir. E é preciso que você entenda, se você não está servindo, você não está vivendo para aquilo que Deus lhe fez. E aí eu quero deixar para você algumas sugestões que eu já falei a semana passada. Seja voluntário, use da sua vida para servir na igreja de Jesus.
Seja isso na recepção, seja isso na cozinha, seja isso no louvor, seja isso na comunicação, seja isso na ornamentação, seja isso no evangelismo, seja isso na organização das atividades da igreja, não importa, use da sua vida para servir. E é bom que a gente saiba que quando alguém vem ao culto, quando alguém ouve a mensagem e toma uma decisão ao lado de Cristo, eu quero dizer para você que aqui está, que você que serviu recebendo essa pessoa, que você que serviu entregando o boletim, que você que serviu, quem sabe, cumprimentando esta pessoa, que você que serviu orando, intercedendo por aqueles que não tinham Jesus e que aqui chegaram, todos nós somos responsáveis pela transformação e a aceitação de Jesus por esta vida. Todos nós fomos cooperadores de Deus para a salvação desta vida. Você pode servir quando você trabalha de forma voluntária, em organizações sociais, em organizações que tratam da questão de cidadania. Você pode servir contribuindo financeiramente, e é bom que você saiba que não são os ricos, não são os abastados, não são aqueles que têm muito dinheiro que contribuem para a continuação do Evangelho e do Reino de Deus. A grande maioria do que acontece aqui e o muito do que você vê neste lugar foi realizado por pessoas extremamente humildes. Durante muitos e muitos anos, esta igreja era conhecida como a igreja daquelas pessoas que eram aposentadas de um salário mínimo. Foram estes, com a sua fidelidade, com o seu compromisso, com a sua dedicação, que construíram esta igreja, que fizeram com que este santuário aqui estivesse, que muito da estrutura que nós hoje temos a oportunidade de usufruir foi construída pela fidelidade destes. Eu quero dizer para você que você pode usar da sua vida através da sua influência nos chamados conselhos que existem aí, o conselho da criança, o conselho do idoso. É importante que o cristianismo e os cristãos estejam, de alguma forma, usando da sua influência para participar destes movimentos. Você pode usar como capelão no serviço em hospitais, no serviço em lugares onde se permite, nas chamadas forças militares. Você pode ser usado para pregar o evangelho e servir pessoas. Você pode usar do seu tempo para ensinar pessoas através de uma carreira paralela. Quem sabe você é formado em economia, você tem facilidade com números e pode estar dando aula nesses cursinhos chamados cidadãos, esses cursinhos que podem ser utilizados para abençoar a vida de pessoas que não podem pagar uma formação no ensino médio de qualidade. Você pode usar de uma aposentadoria para dedicar-se completamente ao reino de Deus, a servir ao Senhor de contínuo. Eu lembro que houve um tempo, quando eu cheguei a essa igreja, havia o irmão José, ele vinha à igreja todo meio-dia, de meio-dia e 40, ele vinha e fazia um culto de oração aqui. Ele vendia bala ali de frente a líder, e ele saía lá, colocava a sua barraquinha lá dentro, vinha até aqui, fazia o culto, orava pelas pessoas, orava com aqueles que chegavam aqui. Muitas vezes eu cheguei, só tinha ele aqui, mas ele estava aqui. Ele entendeu que a sua vida, por ter a oportunidade de ter o tempo que ele podia usufruir dele da maneira como quisesse, ele podia servir ao Senhor usando para abençoar a vida de outros. Não importa se na igreja, se numa ONG, se numa empresa, na sua vizinhança, no meio da sua família, nós fomos chamados para servir. E eu quero dizer que o serviço ele pode fazer a diferença na vida de alguém. Se você não pode mudar o mundo, você pode interferir, você pode ajudar, você pode contribuir para abençoar a vida de uma pessoa. Eu queria que você tivesse agora do seu tempo um pouco para assistir uma pessoa cantando. Ela vai cantar uma música agora, e vou passar o vídeo, e depois eu vou contar um pouco sobre essa pessoa. E nós vamos ouvir esse vídeo enquanto nós estivermos ouvindo, é coisa rápida, aproximadamente 1 minuto, e depois eu estarei comentando sobre ele.
Eu só queria uma parte desse vídeo. Essa jovem que está cantando, o nome dela é Anita Ramalho. Eu a reencontrei depois de mais de 30 anos, no ano de 2014. Havia um candidato à presidência chamado Eduardo Campos, ele morreu num acidente de avião. E aí eu vi essa jovem cantando no chamado culto ecumênico, ou missa de corpo presente. E aí eu lembrei que eu a conheci quando ela tinha 8 anos de idade. Ela era filha de um casal da igreja, uma filha adotiva deste casal. Já era um casal idoso quando decidiu adotar essa jovem. Ela tinha 8 anos, 9 anos de idade, e ela cantava num coral de crianças que eu regia. E naquele tempo da igreja, nós não tínhamos ministro de música, e muitas das atividades musicais eram desenvolvidas pelos os que exerciam o trabalho de forma voluntária. E eu lembro que chegou o mês de outubro, que normalmente a gente dá uma ênfase à questão das crianças, e eu disse para a Anita: Anita, eu vou ensaiar uma música com você, para você cantar. E pela primeira vez na vida dela, ela fez um solo. Ela tinha 9 anos de idade, quando ela fez um solo. Eu ensaiei com ela, ela fez um solo, e naquele momento que ela fez aquele solo, eu tinha no meu coração a certeza de que ela tinha muito talento para a música, isso era indiscutível. Mas esse episódio, e agora que ela é uma solista internacional, estudou nos Estados Unidos, fez doutorado em canto nos Estados Unidos, e é professora universitária de música, de canto. Eu descobri algo que sempre marcou a minha vida. Relembrei de algo que sempre marcou a minha vida. A gente não sabe aonde as nossas ações podem chegar. Sejam elas boas ou más. A gente não sabe aonde elas podem chegar. As coisas boas ou as coisas más, a gente não tem noção de aonde elas podem ir. Por isso, eu quero dizer a você que escolha fazer aquilo que é bom. Escolha fazer aquilo que traz o bem. Faça da sua vida algo que vai repercutir em outras vidas e por muito tempo na vida de outras pessoas, como uma lembrança do que é bom. Eu gosto muito dessa expressão do texto, quando o sábio Salomão ele diz que a memória deixada pelos justos será uma bênção. E quando a gente olha para a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, ele vai dizer que é abençoador aquilo que o justo faz. Ou seja, precisamos deixar coisas que tragam o bem à vida das pessoas. E como a gente faz isso? Nós falamos sobre algumas coisas a semana passada e aí eu quero trazer outras hoje. As nossas ações, elas estão intimamente ligadas aos nossos valores. Aquilo que nós fazemos tem muito a ver com aquilo que nós cremos, com as bases das nossas crenças. As nossas ações, elas não são resultado do instinto, mas daquilo que nós tomamos por base para as nossas crenças. E diante disso,
é preciso que a gente saiba o seguinte: quais são os valores que dominam a nossa vida? Aquilo que cremos, aquilo que valorizamos, é aquilo que fazemos. As nossas ações, elas são resultados das coisas que têm valor para nós. Nós não fazemos aquilo que queremos. O apóstolo Paulo chega a dizer: olha, aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. Nós não fazemos o que queremos. Diferente daquilo que prega o positivismo, que diz que você deseja e você realiza, a bem da verdade não é aquilo que acontece conosco. O que acontece conosco é que nós fazemos, nós agimos por aquilo que domina o nosso coração. O que diz o sábio Salomão é que do coração procedem as saídas da vida. É daquilo que nós temos como valor, daquilo que nós temos como princípios. São estas coisas que norteiam ou que determinam as nossas ações. E aí o texto de Provérbios capítulo 11, versos 3 e 4, ele vai falar sobre algumas coisas que são fundamentais para que as nossas ações reverberem como bênção na vida de outros. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A primeira coisa que Salomão nos ensina sobre valores é a integridade. O primeiro valor salientado por Salomão é a integridade. A integridade, ela serve como um farol na escuridão. Muitas vezes, naquilo que é a jornada da vida, o justo, ou aqueles que escolhem viver de acordo com a palavra de Deus, eles serão colocados à prova. Nós seremos provados. E qual será a nossa atitude? Aquilo que determina a nossa integridade. Diante das provas, o resultado será será dado pela nossa integridade. Há um autor chamado Warren Wiersbe, um grande expositor bíblico e escritor de um dos maiores comentários de toda a Bíblia. E ele diz o seguinte: a maior crise da atualidade é a crise de integridade. Esta crise ela está presente nos palácios em Brasília, mas ela está presente também nos casebres das nossas comunidades. Ela está nos salões do Congresso, mas ela também está nas rodas de amigos. Ela acontece com ricos, mas também acontece com pobres, essa falta de integridade. Está dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro das empresas, nos órgãos oficiais, nas ONGs. A falta de integridade, ela tem consumido a nossa sociedade como um todo. Ela é um grande câncer moral que tem corrompido, adoecido mortalmente toda a sociedade. E diferente daquilo que possa parecer, esse não é um privilégio de nós, os brasileiros. A falta de integridade hoje acontece de modo avassalador no mundo inteiro. Países que foram completamente construídos, totalmente construídos sobre as bases do cristianismo, hoje aceitam toda sorte de infâmia contra Deus. Porque falta integridade. E algumas vezes eu sou perguntado por as pessoas, eu escuto alguém falar, por que os nossos políticos são assim? Porque a nossa sociedade é assim. Eles não vêm de Marte. Eles não são fabricação made in China. Não são contrabandeados do Paraguai. Eles vêm
do nosso meio. A falta de integridade está entre nós. Mas o nosso chamado, a escolha de Deus para nós é que sejamos íntegros no meio de toda a forma de corrupção que aí está. No meio desse mar de corrupção, o íntegro é como uma ilha que ergue a sua bandeira e se faz presente e faz a sua voz ser ouvida. Agora, qual o significado de integridade? Não sei se você teve a curiosidade de saber o que significa ser íntegro. A palavra bíblica para integridade é também a palavra sinceridade, que é uma palavra grega chamada eilikrines, que é raramente usado fora da palavra de Deus. É quase que uma palavra usada pela Bíblia, pelos escritores bíblicos. Raramente se escuta esta palavra nos chamados livros ou nos chamados escritos clássicos do grego. Ela é extremamente ou quase que singularmente usado pelos escritores cristãos, os escritores da palavra de Deus. Mas qual é o sentido dessa palavra? A palavra eili, que significa brilho ou esplendor do sol, e a palavra crino, que tem a ver com julgar e discernir, e significa literalmente aquilo que é julgado, aquilo que é examinado pela luz solar. É dessa realidade que surge a definição de Jesus como aquele que é o sol da justiça. É aquele que traz a luz, é aquele que mostra claramente aquilo que é verdadeiro. E essa expressão, essa definição, ela será vista diante do trono de Deus. Todos nós seremos julgados, seremos examinados pelo sol da justiça. Diante deste sol da justiça não há nada que possa permanecer encoberto, ou que possa permanecer escondido. Tudo, absolutamente tudo será julgado e posto às claras diante do Senhor. Quando algo é testado pela luz do sol, é mostrado como genuíno, puro, sincero, não contaminado, não misturado com as influências sedutoras do mundo, da carne e do diabo. Essa palavra descreve aquilo que está livre de manchas, aquilo que está livre de defeitos, que pode ser examinado à luz do sol e não vai ser encontrado nesta peça rachaduras. Ela expressa também aquilo que é a qualidade moral pela qual tudo que é dito e feito é consistente com as convicções. Ou seja, as minhas palavras e as minhas ações, elas se coadunam com aquilo que são as minhas convicções. Eu não falo uma coisa e vivo outra, eu não creio numa coisa e faço outra. Aquilo que é sinceridade é aquele, ou sincero, é aquele que coaduna, aquele que junta aquilo que são as práticas, as convicções, com as palavras e as ações. E vive de uma forma única. Este é íntegro. Ele não é perfeito, ele é íntegro. Além do mais, essa definição era usada para definir aquilo que era a classificação de uma cerâmica. Durante muitos anos, a cerâmica foi a maior indústria do mundo. E a qualidade da cerâmica variava muito. A cerâmica mais barata, normalmente ela era espessa, grossa, sólida e não exigia muita habilidade para que fosse feita. Ela é aquilo que mais se encontra nos chamados sítios arqueológicos. São este tipo de cerâmica, a cerâmica que é mais espessa, mais grossa e que é encontrada de forma abundante nos chamados sítios arqueológicos. Mas existia uma cerâmica melhor, que era mais fina. Ela tinha uma cor mais clara, custava mais caro. A cerâmica fina também era mais frágil. E antes e depois da cozedura,
ela frequentemente rachava no forno. Por ser mais fina, ser muito mais trabalhada, qualquer coisa, qualquer alteração de temperatura fazia com que ela rachasse. E se ela rachasse, deveria ser jogada fora. Mas, como sempre, encontra-se os desonestos que faziam o seguinte: eles pegavam aquela cerâmica rachada, aquele vaso, e eles passavam como que uma cera. E esta cera eles faziam normalmente da cor do vaso. E aí eles esmaltavam aquele vaso e colocavam para vender como se fosse algo que estivesse íntegro, mas de fato estava quebrado. E aí a única forma de saber se um vaso era ou não sem cera, ou seja, sincero, íntegro, era quando se pegava o vaso, tirava da loja e colocava ao sol. Porque se houvesse algum tipo de rachadura, seria visto pela luz do sol. O que esta palavra nos traz, ou o que nos ensina a palavra de Deus, é que a nossa integridade, ela deve ser tal que não há como, qualquer que seja o ambiente, ela mostrar-se diferente daquilo que ela é. A integridade é aquilo que você é quando ninguém está olhando. A sua reputação é aquilo que as pessoas veem em você. A integridade é aquilo que só Deus vê em você. O íntegro não é aquele que é íntegro porque as pessoas assim o consideram. O íntegro é aquele que vive uma vida de acordo com o padrão de Deus. Ele age da maneira de Deus, ele vive segundo os padrões de Deus, ele não abre mão, ele não negocia, ele não deixa de lado jamais aquilo que são as suas crenças, a sua fé, a sua vida interior, a sua relação com Deus, por nenhum prazer da face da terra. Nada no mundo tira ele daquilo que é a visão que ele quer ter diante do seu Deus. É aquele que vive tão somente para agradar ao Senhor e entende que esta é a vida que Deus espera dele. Estes que vivem com integridade marcarão o seu tempo e as próximas gerações. A integridade é a nossa única defesa. Preste atenção, é a nossa única defesa diante de Deus e das pessoas. A justiça dos retos, diz a Bíblia, nos livrará. Se não nos livra diante dos homens, se não nos livra diante dos tribunais humanos, certamente nos livrará diante de Deus. Quando a gente olha para a vida de José do Egito, ele foi condenado pelos seus irmãos, ele foi acusado injustamente por Potifar e a sua esposa, ele foi esquecido na prisão, mas ele nunca, mesmo na prisão, ele nunca abriu mão dos seus valores. Ele foi íntegro, ele foi esquecido, ele foi vendido, ele foi traído, ele foi abandonado, mas ele jamais abriu mão da sua integridade. Significa dizer o seguinte: aquele que é íntegro, ele é independente da realidade onde ele está. Ele não muda a sua vida por causa das circunstâncias e dos lugares. Ele não muda a sua conduta porque ele está no ambiente A ou no ambiente B. Ele sempre age da mesma forma. Se ele foi considerado indigno pelos homens, José do Egito ele foi inocente diante do tribunal de Deus. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é esta: do que adianta? O que adiantará você ser absolvido diante dos homens se você está sendo condenado diante de Deus? Daniel foi condenado pelos homens e foi levado à cova dos leões. Mas a Bíblia diz que a sua integridade o livrou da morte. A palavra de Deus diz que João Batista foi degolado por um rei ébrio, embriagado, mas a sua memória continua abençoando a terra.
Herodes foi esquecido. João Batista continua sendo aquele que é tido como o maior dos homens nascido na face da terra. Aqueles que tramaram mal contra Daniel, contra José do Egito, contra João Batista, viram que esse mal não prosperou. Mas por que não prosperou? Porque eles eram íntegros. A justiça que chegou a eles foi da integridade. Eu quero dizer para você que talvez as pessoas ao seu redor lhe condenem por algo, alguma coisa. Certamente você já deve ter passado pela acusação injusta ou a ação injusta de alguém contra a sua vida. Talvez você tenha sido, de alguma forma, acusado de forma mentirosa por alguém. Mas eu quero dizer para você, o que vai lhe defender não são as suas palavras, mas as suas ações. É a sua integridade. O que nos defende não são os nossos discursos, não são as nossas palavras. Eu gosto muito quando alguém chega para mim com a velha ideia de confrontação. Vamos confrontar uma pessoa, fazer uma cariação. Eu costumo dizer que isso só vai multiplicar a mentira. Porque aí vai mentir mais. Quando eu vejo isso nesses momentos de CPI, é só mentira e mais mentira. Então a cariação se torna uma produção de mentira. Nunca aparece a verdade. Porque a verdade ela não vem com as palavras. A verdade ela vem com as atitudes e as ações, com a integridade de vida. Quando acusado por alguém, quando injustamente você for acusado por alguém, não se defenda. Viva integramente, de forma íntegra, que certamente você haverá de alcançar de Deus a vitória. Não foi só com José do Egito, não foi só com Daniel, não foi só com João Batista, é com todo aquele que escolhe viver de maneira íntegra. A integridade é feita das coisas que fazemos e das coisas que não fazemos. O texto ele vai dizer que não devemos confiar nas riquezas. O texto ele fala exatamente sobre isso, sobre a memória dos justos, que é mantida pela sua conduta e não pelos seus recursos. E já disse alguém que a fartura tem destruído muito mais cristãos do que a escassez. Tem muito mais crentes abdicando da fé, negando Jesus, porque vivem uma vida abastada, do que crentes que negam Jesus porque vivem a escassez ou a dificuldade financeira. E há dois mitos, acerca da riqueza que a gente convive com eles. O primeiro mito, é que as riquezas produzem felicidade. Esse é o mito que a gente tem, de que feliz é aquele que tem dinheiro. O texto bíblico vai dizer que a felicidade é resultado da integridade. A vida abençoada é resultado de uma vida justa e de integridade. Mas há muitos que acreditam que o fato de ter dinheiro fará deles pessoas felizes. Há muitas pessoas que casam e muitos que se divorciam por causa de dinheiro. Há muitas pessoas que morrem e matam por causa de dinheiro. Aqueles que se corrompem são corrompidos por causa do amor ao dinheiro. E muitos, quando chegam ao topo da pirâmide social, descobrem que lá não está a felicidade. E normalmente tentam se lançar de lá, suicidando-se ou acabando com a própria vida de outra forma, nas drogas, na prostituição e numa vida desequilibrada. O apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e atormentam a sua alma com muitos flagelos.
O segundo mito que acontece é que as riquezas produzem segurança. Que se você tem dinheiro, você tem uma vida segura. Talvez traga até uma experiência de falsa segurança. É por essa razão que o apóstolo Paulo ordena aos ricos não colocarem sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. O sábio diz que as riquezas de nada aproveitam ou aproveitarão no dia da ira. No dia do juízo de Deus, não há como se livrar do juízo de Deus porque você tem dinheiro. O que nos livra da justiça ou do juízo de Deus é uma vida transformada e salva por Jesus. Os justos são aqueles que foram justificados por Deus, estão sob o manto da justiça de Cristo e sobre eles não pesa mais nenhuma condenação. O que significa dizer isso, ou que o salmista, o sábio queria dizer é: melhor ser justo do que ser rico. Que a riqueza sem justiça ou sem a salvação, ela é pobreza. Havia um cântico do meu tempo de criança que dizia: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus, quem não tem Jesus não tem nada. E é a grande verdade. Sem Cristo, nós somos um grande nada. Mesmo desprovido de riqueza, quem tem Jesus tem de fato o grande tesouro. Ele tem tudo. No dia do juízo, o dinheiro não nos livrará, mas se estivermos com Jesus, estaremos seguros. O mesmo que a integridade prive a gente de riquezas na terra, porque muitas vezes você vai ser privado disso. Eu conversava com o irmão ontem, numa reunião social que tivemos, e ele falava sobre isso, que ele fugia desses momentos, e que ele foi posto na geladeira porque não concordava com aquilo que fizeram durante muitos anos neste país, com a corrupção, num cargo de diretoria dessas grandes empresas, essas grandes construtoras como o Odebrecht, como a Camargo Corrêa, e ele que trabalhou na direção, na presidência, junto com outras pessoas, ele sempre dizia: eu não vou me submeter a isso. Ele perdeu muito, ele foi colocado na geladeira e está lá já há 4 anos. Certamente, ele abriu mão da riqueza, do dinheiro. Mas a Bíblia nos ensina que aqueles que se privam por algum momento dos tesouros da terra, estes vão receber de Deus paz e o livramento na hora do juízo final. Paz em vida e livramento no juízo final. A consciência que sem culpa é melhor do que a riqueza iníqua. E o caráter íntegro vale mais do que todo o dinheiro e todo o sucesso do mundo. A justiça dos retos os livrará, se não agora diante dos seres humanos, mas certamente diante de Deus. Olha o que diz o salmista no Salmo 37, versos 3 a 5. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Talvez o mundo não entenda as nossas escolhas, e não entenderá, mas a gente sabe que se escolhemos a integridade, nós estamos escolhendo agradar a Deus acima de todas as coisas. Segundo lugar, abra o seu coração para compartilhar a mensagem de Deus. A integridade, ela nos leva a uma outra realidade chamada de sabedoria. O justo, o íntegro, ele é sábio. E aí no verso 30 do capítulo 11, a gente vai encontrar o seguinte: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. A vida do justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água.
Como diz o salmista no Salmo 1, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O fruto do justo alimenta os famintos e fortalece os fracos. É da boca daqueles que são justos que saem as palavras da vida eterna, e das mãos dos justos que originam-se as obras de bondade. É a partir do justo, que também é sábio, que nós vemos a maior expressão de sabedoria, que é investir na vida daqueles que não conhecem a Jesus. O verdadeiro sábio, ele investe a sua vida na salvação dos perdidos. Você quer marcar a vida de alguém e quer marcar a sua vida através da vida de alguém? Pregue o Evangelho. Aquele que ganha almas faz um investimento eterno e junta tesouros que os ladrões não podem roubar, nem a traça pode destruir. Aquele que investe na salvação de vidas é aquele que causa ou traz sobre si bênçãos e consequências eternas. Aquele que investe em uma alma que vale mais do que o mundo inteiro, de nada a ele adiantará ganhar o mundo, porque ele sabe que se perder a sua vida, ele perdeu tudo. De nada adianta juntar tesouros na terra se esses bens não estão a serviço de Deus para ganhar almas. O melhor e mais duradouro investimento que podemos fazer é investir na salvação de vidas. O melhor e mais sábio uso do nosso tempo é proclamar as boas novas de salvação. A maior alegria que podemos ter é gerar filhos espirituais. A maior recompensa que poderemos ter do nosso trabalho é ver almas se rendendo aos pés de Jesus como fruto da nossa vida. Seja sábio, invista o seu tempo, seu dinheiro, sua vida na grande empreitada de ganhar almas e levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Estas palavras podem mudar a nossa vida para sempre. Esta palavra pode mudar a vida de pessoas para sempre. Aquele que leva alguém a se converter do seu mau caminho haverá de cobrir uma multidão de pecados. Não é que a gente paga pelos nossos pecados porque ganhamos pessoas para Jesus. É que quando tiramos alguém do caminho mau, ele vai deixar de cometer pecados e vai buscar viver uma vida de santidade. Então, se você quiser mudar a realidade da vida de alguém, pregue o Evangelho. E aí eu quero dizer para você o seguinte: existem coisas que a gente pode fazer em alguns momentos e em outros a gente não pode. Existem coisas que há tempo para que seja feito e há tempo para que não seja feito. Há um autor lá de Eclesiastes, no capítulo de número 3, ele vai dizer o seguinte, falando sobre isso: para tudo há uma ocasião certa, capítulo 3, a partir do verso 1. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, e tempo de lutar, e tempo de viver em paz. O texto ele vai falar que é tempo para todas as coisas, mas ele não fala sobre a pregação do Evangelho, porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no verso de número 2, que para isso não há tempo, que todo tempo é tempo de pregar o Evangelho. E aí vai dizer o seguinte no capítulo 4, verso 2: pregue a palavra, esteja sempre preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, todo tempo é tempo de pregar o Evangelho. Use da melhor forma o seu tempo. Fale de Jesus, através da sua vida, através da sua integridade. Preste atenção a isso. Primeiro, integridade. Depois, salvação de almas. Primeiro, a sua vida. Depois, a vida do outro. Eu gosto muito da expressão do Tozer, que ele diz: olha, o primeiro mandamento da igreja é ser digna de pregar o Evangelho. Então, primeiro, a integridade, para que haja possibilidade e autoridade para a proclamação.
Eu lembro da história de uma chinesinha que estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e quando ela chegou, encontrou um grupo de jovens que trabalhavam evangelizando os colegas da universidade, e aí quando eles viram aquela chinesinha, eles foram até lá e apresentaram um plano de salvação, falaram de Jesus para ela, e a chinesinha olhou para ele e disse: eu não acredito em nada do que vocês estão dizendo. Eu não creio em nada disso. E eles ficaram frustrados com aquela resposta. E aí, passou um tempo, um dia eles estavam reunidos num momento de celebração, de reunião coletiva dos estudantes, num culto. E ali eles perceberam que a chinesinha estava lá sentadinha. E aí eles disseram: ué, ela disse para a gente que não acreditava em nada, o que é que ela está fazendo aqui? E aí eles foram até lá conversar com ela. Chegou lá e perguntou para ela: o que foi que mudou? Você disse que não acreditava em Deus, não acreditava no Evangelho, não cria em nada disso, não cria em Jesus. Por que é que você está aqui hoje? E aí o outro disse: eu percebi que você estava cantando. Por que você está cantando? Você agora é cristã? Ela disse: sou cristã. Mas como aconteceu? Aí ela disse: está vendo aqui a minha colega de quarto? A minha colega de quarto, ela fez uma ponte entre o coração dela e o meu coração. E Jesus Cristo passou por esta ponte e chegou ao meu coração. E aí ele disse: como assim? Ela disse para mim: você sabe fazer compras? E eu disse: não. Ela disse: eu vou lhe ensinar a fazer compras. E saiu comigo e mostrou aonde eu deveria fazer as minhas compras. Ela disse: você sabe onde comprar comida? Ela disse: não, eu vou lhe levar aonde compra comida. Você sabe onde você deve lanchar? Não, eu vou levar você a esse lugar. Você sabe onde fica a biblioteca, os lugares que você deve ir? Não, eu vou mostrar para você o campus. E assim ela foi fazendo. E a partir daquilo que era a sua vida de integridade, ela construiu uma ponte para o meu coração. E Jesus Cristo passou por ela, por esta ponte, e chegou à minha vida. Nós muitas vezes vamos levar Jesus às pessoas quando estivermos vivendo de forma íntegra o Evangelho. Se existe algo que destrói a vida de um servo de Deus, é a falta da integridade. Eu lembro que eu estava no mestrado, um professor chegou para a gente e falou, soube que eu era do Rio, e disse: você estudou no Seminário do Sul? Eu disse: não, eu estudei no Seminário do Norte. E aí ele disse: olha, eu encontrei esses dias Israel Belo, eu fui pregar lá no Seminário do Sul, eu estudei lá, e aí ele disse: você sabe de uma coisa interessante? Na minha época de aluno, o melhor professor que havia lá, ele citou o nome do professor, já é até falecido, era esse professor. E aí, quando eu estava indo para o aeroporto, Israel Belo foi me levar até o aeroporto, e quando chegou no caminho, ele perguntou: Zé, qual era o melhor professor do seu tempo de seminário? Aí ele disse o nome do professor. Ele disse: Zé, você acredita que esse professor foi avaliado esse ano e foi tido como o pior professor da instituição? Aí ele disse: não pode ser. Pois foi. Aconteceu uma coisa. Ele adulterou, causou um grande escândalo, deixou a esposa, a família. Depois de um tempo, frustrou-se com aquela aventura amorosa, voltou para a esposa, voltou para a igreja, voltou para o seminário, mas ali havia uma rachadura, ali havia uma quebra. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida. Vida cristã é algo extremamente sério e precioso. A vida que Deus nos deu precisa ser tratada com todo cuidado, zelo e amor, para que a gente não esteja quebrando aquilo que é precioso aos olhos de Deus. E eu quero dizer que você não é julgado pela igreja. Você não vai ser julgado pelos membros dessa igreja, por uma assembleia, pelos seus amigos de WhatsApp,
Facebook ou Instagram. Não. Você vai ser julgado pelo sol da justiça, Jesus Cristo. E ali, tudo vai estar claro e patente diante dos olhos do Senhor. Qual a história que você quer deixar? Esses dias eu, tocando piano, que é uma coisa raríssima, é preciso um evento extraordinário, quase um cataclisma para que eu consiga parar um dia para tocar piano. Eu acho que o móvel menos usado lá em casa é o meu piano. E eu estava tocando uma música chamada Unforgettable. Essa música foi escrita por um homem americano chamado Nat King Cole. E depois de uns anos, questão de uns 10, 15 anos atrás, a sua neta, Natalie Cole, gravou esta música fazendo um dueto com ele. E essa música, mal traduzindo, ela é tida como, o título é Inesquecível. E ela diz o seguinte: inesquecível é o que você é, inesquecível, seja perto ou longe, como uma canção de amor que se liga a mim. Como pensar em você me faz sentir coisas nunca antes. Alguém foi tanto para mim inesquecível de todas as maneiras, e para sempre é como você ficará. E é por isso, minha querida, que é incrível que alguém tão inesquecível ache que eu sou inesquecível também. Seria bom que as pessoas que viessem depois de nós pudessem dizer sobre nós: ele é inesquecível. Eu não posso esquecer dele. Eu não posso tirar ele da minha mente e do meu coração. Ele é alguém inesquecível. Você quer deixar pegadas eternas? Você quer deixar um memorial para as próximas gerações? Viva com integridade. Em todo e qualquer momento, diante de toda e qualquer situação, independente das circunstâncias, seja íntegro. E certamente, o mundo pode não recebê-lo, pode até condenar você, mas certamente você será absolvido no tribunal de Jesus. Amém? Vamos orar, eu quero te convidar a orar nesse instante. Bendito e amado Deus, muito obrigado pela oportunidade que a Tua Palavra nos traz de refletirmos acerca da verdade do Evangelho. Muito obrigado, ó Pai, porque cremos que o Senhor é aquele que marca a nossa vida de um modo especial. Ó Deus, nós temos certeza que a nossa integridade não é produto da nossa força de vontade, não é produto do nosso desejo, mas é produto da nossa entrega incondicional a Ti. Quando nos entregamos por completo ao Senhor, quando nos rendemos por completo ao Senhor, quando decidimos fazer da Tua vontade a única diretriz da nossa vida, quando decidimos viver tão somente para o louvor da Tua glória. Deus, assim nós estaremos vivendo com integridade de vida. Que a nossa vida passe às próximas gerações com a marca, Deus, com aquilo que é o reconhecimento de uma vida que abençoou outras vidas. Que muito mais do que recursos, muito mais do que dinheiro, muito mais, ó Deus, do que a oportunidade de construir uma carreira admirável por este mundo, tenhamos no nosso coração a certeza que a nossa vida alegra o Teu coração. Ó Deus, tem misericórdia de nós como Teu povo,
Tira de nós tudo que não provém de Ti. Afasta de nós toda falta de sinceridade, de integridade. E dá-nos, Senhor, o privilégio de vivermos de uma maneira que o Senhor seja exaltado e engrandecido a partir da nossa vida. Deus, nós te clamamos tudo isso em o nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus é que oramos. Amém. Muito bem, estamos concluindo o nosso momento de celebração e culto. Eu quero deixar para você algumas informações. Em primeiro lugar, eu quero externar aqui a minha gratidão àqueles que estão trabalhando, estiveram trabalhando de modo intenso com o nosso Dia das Crianças. Que o Senhor esteja abençoando sua vida, que o Senhor esteja multiplicando em bênçãos a sua dedicação, a sua fidelidade, a sua entrega a este serviço tão especial que é a obra da evangelização das nossas crianças. Quero também dizer a você que você ainda está vendo um pouco daquilo que são as ornamentações desse período, porque todo mês de outubro, de alguma forma, nós estaremos enfatizando aquilo que é a evangelização e o cuidado com as crianças. Então, é por isso que você está vendo ainda algumas coisas diferentes das que normalmente estão ocorrendo aos domingos. Quero também deixar para você as nossas atividades semanais. Nós continuamos com a grande maioria das nossas atividades de forma remota. Temos os nossos cultos, as nossas lives matinais todos os dias às 6h30 da manhã na minha página do Facebook. Temos também a nossa sala de oração no Zoom, todas as segundas-feiras às 20 horas. Os links normalmente estão nos grupos de WhatsApp, também nas redes sociais da igreja. Nós temos às quartas-feiras o nosso Celebrando a Recuperação, sempre às 19h30 no nosso canal do YouTube. E às sextas-feiras nós temos o nosso culto de oração e estudo bíblico, também no canal do YouTube, também às 19h30. Queremos convidar você a participar, a se envolver, a trabalhar em relação a isso. Quero também desafiar você a estar participando do nosso ministério de auxílio às pessoas que estão em situação de rua. Todas as quartas-feiras nós temos uma atividade especial com eles, a partir das 10 horas da manhã. Nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar no preparo das refeições a partir das 10 horas e pessoas que possam nos ajudar na distribuição dos alimentos a partir das 12h30. Se você pode estar conosco, se você pode nos ajudar, eu quero convidar você a estar com a gente participando deste movimento. Quero também deixar avisado a nossa celebração de jovens no dia 30 de outubro, sábado. Nós estaremos aqui com a nossa juventude participando de um culto especial que será realizado às 19 horas, se não estou enganado, porque daqui não estou conseguindo enxergar direito, 18 horas, perdão. No dia 30, às 18 horas, e o tema é algo novo, será organizado pelos nossos jovens e adolescentes, mas eu quero dizer para você que não é para eles. Esta é uma programação para toda a igreja. A coordenação é deles, mas todos estarão e devem estar participando, se envolvendo, apoiando este evento. Então, dia 30, às 18 horas, sábado, nós teremos este evento da nossa juventude aqui na igreja, no nosso santuário. E no dia 31, pela manhã, nós estaremos encerrando nossa campanha de um mês para viver. E nós teremos 2 momentos, encerrando esta programação de um mês para viver e iniciando o mês de novembro como o mês de ação de graças. Será todo mês dedicado à gratidão. E eu quero dizer para você que nós temos um presente para você, para a sua família. Nós queremos desafiar você a passar um mês salientando, marcando, celebrando as bênçãos de Deus. Então você vai ganhar um presente, a sua família vai ganhar um presente. Mas é fundamental, essencial que você esteja aqui no dia 31 pela manhã, às
10 horas e 30 minutos do nosso culto, para que você possa levar o seu presente. É um presente que simboliza aquilo que foi o mês para viver e que vai marcar também o início do mês de novembro com a nossa programação do mês de ação de graças. Então, esteja conosco no dia 31, no culto das 10h30 da manhã. Quero também destacar os aniversariantes. A irmã Cláudia, dia 23, Roberto Lei está aniversariando, e a Gisele Cristina da Silva Mendes, também no dia 23. Do Departamento Infantil, dia 20, o Alas Rica Araújo Costa. Dia 21, tem o aniversário de casamento do Caio e da Neuza Mendes Silva. Então, que o Senhor esteja abençoando a vida destes queridos, que celebrem com alegria esse momento, que possa sim ser um momento de festa e celebração com a sua família, em conjunto com aqueles que estão próximos a você. Louvemos ao Senhor encerrando esse momento. Quero também lembrar que nós teremos uma celebração especial no dia 6 de novembro, que é o recital dos nossos alunos do curso livre de música. E aí, se você puder estar conosco, vai ser no sábado, 6 de novembro, também é uma programação especial e a gente quer que você participe conosco. Estaremos deixando também os avisos nas nossas redes sociais, nos boletins da igreja. Mais adiante estaremos falando sobre isso também. Então, não deixe de participar de tudo aquilo que Deus, como igreja, tem nos possibilitado, nos dado a oportunidade de viver e experimentar. Louvemos ao Senhor alegremente nesse instante. Nossa missão, dar exemplo e pregar que só Cristo é capaz de dar uma nova vida. Precisamos avançar e deixar pegadas para que vejam o caminho da esperança. Cristo é o caminho que nossas pegadas precisam apontar. Como terão a esperança se não pregarmos em todo lugar? Cristo é o caminho, somos as pegadas que todos querem ver, que nossos passos apontem Jesus, a esperança do viver. Olho para a cidade, quanto medo e dor, tanta desconfiança e aflição. Como dar esperança para quem não mais crê? É preciso mostrar a solução. Essa é a nossa missão, dar exemplo e pregar que só Cristo é capaz de dar
uma nova vida. Precisamos avançar e deixar pegadas para que vejam o caminho da esperança. Cristo é o caminho que nossas pegadas precisam apontar. Como terão a esperança se não pregarmos em todo lugar? Cristo é o caminho, somos as pegadas que todos querem ver, que nossos passos apontem. Jesus, a esperança do viver. Cristo é o caminho, somos as pegadas que todos querem ver, que nossos passos apontem. Jesus, a esperança do viver. Jesus, a esperança do viver.